Olá, turminha. Há uma segunda aula de hoje, que é uma aula aí já puxada, uma aula difícil, 2 exercícios difíceis de vestibular sobre constante de equilíbrio KC e KP. Difícil também tá postar essas aulas aí na Instagram, tá? Porque a turma tá postando tanta coisa, a turma para levar o lixo para fora tá colocando roupa de gala, né? Esporte fino e filmando. Então tá difícil postar, tá demorando muito. Mas vamos lá. Primeiro exercício, exercício do ITA. Num recipiente de volume igual a 1 litro foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo, PCl5. O recipiente foi mantido a 250 graus e no equilíbrio final foi verificado a existência de 0,47 mol de gás cloro. Qual o valor da constante de equilíbrio Kc aproximada dentro do recipiente? Para a reação, isso aqui é um teste do ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o vestibular considerado aí o mais difícil do país, né? Entrar lá no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Vamos lá. Resuminho. Recipiente 1 litro, o cara colocou inicialmente ali dentro 1 mol de PCl5. Temperatura 250 graus. O número de mols final de cloro obtido dentro do recipiente 0,47. Então vamos entender. O cara pegou pentacloreto de fósforo, colocou dentro de um recipiente. Colocou 1 mol. A reação foi ocorrendo, V1, V2, até que V1 ficasse igual a V2, atingiu o equilíbrio. Lá dentro eu passei a ter tricloreto de fósforo e cloro gasoso. No equilíbrio, o cara de alguma maneira mediu a quantidade de cloro lá dentro e verificou que a quantidade de cloro dava 0,45 mol. A partir desses dados, ele pede, calcule a constante de equilíbrio dessa reação nessa temperatura para essa equação química que o ITA forneceu. Olha lá, ó. Vou voltando. Faço a tabelinha, as quantidades que eu tenho no início, as quantidades que reagem e que se formam, número de mols de cada substância no equilíbrio, concentração molar de cada substância no equilíbrio. No equilíbrio, ele me falou que tem 0,47 mol. Né? Se inicialmente eu não tinha nada de cloro e agora eu tenho 0,47, é porque até que a reação chegue ao equilíbrio, houve a formação de 0,47 mol. Eu não tinha nada dentro do recipiente de cloro. No equilíbrio eu tenho 0,47, então houve a formação de 0,47 mol de gás cloro. Agora vamos quimicar um pouco, vamos pensar um pouquinho. Química, vamos lá. A reação está dizendo que 1 mol de PCl5 se decompõe e forma 1 mol de PCl3, 1 mol de Cl2. Então, quando é formado 1 mol de Cl2, também tem que ser formado 1 mol de PCl5, 1 de PCl3. Portanto, 1 está para 1. Se formou 0,47 de cloro, é porque formou 0,47 de PCl3. 1 está para 1. Então, quando forma 1 mol desse, forma 1 mol desse. Formou 0,47 de cloro, isso significa que formou 0,47 de PCl3. 1 mol de PCl5 se decompõe formando 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2. 1 está para 1, está para 1. Portanto, isso significa que até que a reação alcance o equilíbrio, reagiu 0,47 mol de PCl5. Concorda? 1 para 1 para 1. Então, reagiu 0,47 de PCl5. Se eu coloquei 1 mol lá dentro e reagiu 0,47, se decompôs 0,47 até chegar ao equilíbrio químico, significa que no equilíbrio eu vou ter o que eu coloquei, 1 menos 0,47. Ou seja, no equilíbrio eu vou ficar com 0,53. Portanto, eu achei o número de mols de cada substância que eu tenho no instante do equilíbrio químico dessa reação. Divido pelo volume, número de mols pelo volume, número de mols pelo volume, número de mols pelo volume. Aplico a formulazinha de Kc, PCl3 a primeira, vezes Cl2 a primeira, sobre PCl5 a primeira. Substitui, faz conta, erra, faz novamente, erra, faz novamente, chega em 0,42. Resposta do item é o item C. Essa aqui era uma questão teste, 0,42. Lembra que constante não tem unidade. Então, nada de colocar aqui mol por litro. Constante não tem unidade.
Há um outro exercício também bem difícil, agora aqui da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Vamos lá ver o que os filhos da PUC fizeram. Olha lá. Em um recipiente fechado de 10 litros a 800 Kelvin, foram colocados 5 mols de Cl2, 20 mols de H2, considerando que o rendimento foi de 40%, qual a relação entre a pressão final e a pressão inicial do sistema? Também uma questãozinha teste, mas um teste difícil, hein? Olha lá, faça um resuminho daquilo que foi dado: 10 litros, 800 Kelvin, número de mols de H2, número de mols de N2, rendimento, ele quer pressão final sobre pressão inicial. Escreva a equação química: N2, 3 mols de H2, 2 mols de NH3. 1 está para 3, está para 2. Ele diz que colocou lá dentro 5 mols de N2 e 20 mols de H2, tá? Inicialmente não tinha nada de NH3. Ele me deu um rendimento de 40%. Mas é rendimento de 40% em relação a quem? Em relação a N2, em relação a H2? Aí, como é que eu faço? Tá? Ou seja, eu tenho que descobrir entre N2 e H2 qual é a substância limitante. O que é essa substância limitante? A substância limitante é aquela que vai acabar, e a outra vai ficar em excesso se a reação não fosse reversível, se a reação ocorresse no único sentido, da esquerda para a direita, até o seu final. No caso aqui, ó, 1 mol de N2 reage com 3 de H2. Então vamos puxar aqui uma recordaçãozinha. Ó. 1 mol de N2 reage com 3 de H2. 5 mols de N2 que ele deu reagiria com 15 mols de H2. E ainda restariam no recipiente 5 mols de H2 lá dentro. Ó. 1 mol de N2 reagir com 3, segunda equação, 5 mols reagiria com 15. Como ele deu 20, sobrariam ainda 5 mols de H2 se o processo não fosse reversível, se ocorresse apenas da esquerda para a direita, no único sentido. Esse processo é reversível. Esse rendimento eu vou adotar para a substância limitante do processo, que é o N2, não o H2. Então é 40% de N2, 40% de 5 dá 2 mols. Isso significa que até a reação chegar no equilíbrio, 2 mols de N2 reagiu. 1 reage com 3. Se reagiu 2, eu vou ter aqui de H2, reagiram 6. 1 forma 2. Reagiu 2 até chegar ao equilíbrio. Portanto, formou 4 mols de NH3. Eu tinha 5, reagiu 2, sobraram, fazer continha, nossa, difícil, 5 menos 2, 3. Eu tinha 20, reagiu 6, sobraram 14. Eu tinha 0, formou 4, no equilíbrio eu tenho 4. Ele fala de pressão, aplica a equação de Clapeyron, PV/nRT, R para essa equação, para essa reação é constante, a temperatura é constante, o volume é constante. Tudo isso aqui é uma constante, que eu vou chamar de K. Número de mols inicial que eu tenho: 5 mols de N2, 20 de H2, o que vai me dar uma pressão que seria 25K. Agora, no final, o que eu tenho? 3 de N2, 14 mols de H2 que sobraram, e tenho ainda que houve a formação de 4 mols de NH3. Soma 3 mais 14 mais 4. Isso aí vai dar 21 mols. Então a pressão final seria 21 vezes K. Ele quer a relação pressão final sobre pressão inicial. 21K sobre 25K. K em cima, K embaixo, K vai para o espaço. Corta K. 21 dividido por 25 vai dar 0,84. Pressão final é 0,84 da pressão inicial. Ou seja, a resposta certa é o item A. Turminha, um abraço, resolvam mais exercícios desse assunto, tá? Aí na internet. Tá? Novamente, peço desculpa por não poder responder as perguntas, tá? Mas procurem resolver mais exercícios na internet, tá? Um beijo no coração de vocês, boa Páscoa para vocês e para a família, tá? Que Deus nos acompanhe.